Cara, essa atitude do Corinthians é a mais vergonhosa da temporada no futebol brasileiro, rapaziada. É o seguinte, vamos aí para mais um vídeo no canal, vamos trocar uma ideia sobre alguns assuntos que estão repercutindo, né, no dia de hoje em relação ao futebol brasileiro. E já vamos direto. Sem enrolação, já vamos começar falando aí desse choro do Corinthians. Já vamos começar falando dessa hipocrisia. Os caras foram lá na CBF, reclamar do Daronco, pedir o afastamento do árbitro. E aí, por coincidência ou não, o Daronco ele não fará parte do quadro de árbitros dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí eu não sei se de fato, ele não faria parte da arbitragem em nenhum jogo, ou se a reclamação do Corinthians está surtindo algum efeito já. O Corinthians ele tem poder de bastidor. Mas como eu não tenho prova, aí eu não posso falar nada. Mas que é estranho, isso é. Por sinal, pra caramba. E assim, o Corinthians ele tá chorando por um lance, cara, totalmente interpretativo. Lances interpretativos não existem verdades absolutas. Você pode achar que foi pênalti, você pode achar que não. E é normal. Há o debate, há a discussão. Então, árbitro nenhum tem que ser penalizado por um lance de interpretação, rapaziada. E eu não tô aqui defendendo o Daronco. Cara, eu acho ele fraco. Todos os árbitros no país são horríveis. Não tem um árbitro aqui que se salva, rapaziada. Todos são muito fracos, velho. A arbitragem brasileira é péssima. Mas, falando do lance em si, qual o cabimento disso? Totalmente diferente de um lance escandaloso. Como foi no jogo entre Corinthians e Grêmio. Esse mesmo Corinthians, nesse mesmo estádio, contra o Grêmio, nesse mesmo Campeonato Brasileiro, ali foi escandaloso. Ali foi um negócio que não cabe interpretação. Ali o pênalti tem que ser marcado, pronto e acabou. Foi no último lance da partida. O Grêmio teria uma grande oportunidade de sair vitorioso da Neoquímica. E aí a arbitragem não marcou nada. Aquilo foi um negócio que é imperdoável. Ali sim, o árbitro tinha que ser suspenso e foi suspenso. Só que não porque o Corinthians se manifestou pela suspensão dele. O Corinthians ficou quietinho. O Corinthians, nessa oportunidade, ele não foi lá para a CBF pedir para a CBF suspender o Wilton Pereira Sampaio. O Corinthians, boca de siri. Fingiu que não aconteceu nada. O Wilton Pereira Sampaio acabou sendo suspenso pela própria atitude da CBF de suspendê-lo, mas não por atitude do Corinthians. Então, assim, é aquela coisa, né? Quando beneficia, é uma maravilha. Mas quando, eu não vou nem dizer prejudica, porque não prejudicou o Corinthians. O Daronco, ele fez o que tinha que fazer, a interpretação dele foi para ter marcado o pênalti, ele marcou, pronto, e acabou. Não foi um lance prejudicial pela arbitragem. Foi prejudicial pelo próprio Corinthians, que deixou a vitória escapar. O próprio Corinthians se prejudicou, não foi o Daronco que prejudicou o Corinthians. E aí eu tô vendo muito corintiano falando, mas foi suspeito, porque no campo o Daronco não marcou nada. Ele deixou o lance seguir. E aí ele foi no VAR e mudou de opinião assim do nada. Ué, mas o VAR não é justamente para isso? Para caso o árbitro ache que tem que mudar de opinião, ele vai lá e muda a decisão dele? Então assim, nada justifica esse choro. Nada justifica esse mimimi aí por parte diretoria corintiana, mídia corintiana e torcedores corintianos. Enfim, continuando, rapaziada. O segundo assunto desse vídeo aqui, vamos falar sobre o Lúcio Flávio, que assim, o Lúcio Flávio ele não tem uma postura muito confiante, cara. Eu vejo a entrevista coletiva dele, a expressão corporal dele não parece ser ali dos mais, sabe? E isso é um dos fatores de preocupação pro torcedor botafoguense. Eu vi alguns botafoguenses comentando aí nas redes sociais, né, em postagens a respeito do treinador, eles falando, né, que tem um receio da postura do Lúcio Flávio. A impressão que dá é que a situação em que o Botafogo se encontra, líder do campeonato, com vantagem, ainda favorito ao título, com certeza. Vai ter essa decisão aí de quarta-feira. Mas a sensação que dá é que é muito para ele. Ele tá meio que perdido com o peso
com a responsabilidade de fato, conseguir esse título para o Botafogo. E aí outros times podem se beneficiar, né? Outros times, de repente, o Palmeiras, por exemplo, com o Abel Ferreira, sabe utilizar muito bem essa história de jogar a pressão para o adversário. Tanto que o Abel, ele falou, é óbvio que o Abel em momento algum jogou a toalha nesse Campeonato Brasileiro. Em momento algum, velho, ele jogou a toalha. Só que já teve ocasião que ele falou, não, o Botafogo já é campeão. Isso aí é malandragem pura. O Abel Ferreira, ele é malandro pra caramba. Ele jogando a responsa no Botafogo, ele sabe, agora mais do que nunca, que o Botafogo tem um treinador inexperiente, um cara que nem é treinador, e ele continua fazendo isso. O Abel, ele é o que mais tá acreditando nesse título, pode ter certeza. Torcedor palmeirense nenhum tá acreditando mais do que o Abel. Nenhum. Nem o mais fanático, velho. Nenhum tá acreditando mais do que o Abel. Só que ele tá com aquele papo de jogar a responsa ali pro Botafogo, tirar totalmente a responsa do time do Palmeiras. E isso daí pode colar. Isso daí pode colar, porque a expressão do Lúcio Flávio, cara, é expressão de quem tá assustado com a situação. Expressão de quem não tem o costume, né, de viver isso que tá vivendo. Então, assim, quarta-feira é um grande teste. A gente vai ter mais noção a respeito disso na quarta. Talvez seja só impressão mesmo, e ele consiga mostrar, né, ali, que está preparado para alcançar o objetivo do Botafogo. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver o que vai rolar. E continuando, vamos falar agora sobre essa notícia bombástica que pegou os torcedores são paulinos de surpresa, né? O possível retorno do Thiago Mendes, o volante Thiago Mendes. Informação trazida pelo Daniel Perrone, figura importante ali nos bastidores do São Paulo. Só que eu tenho alguns questionamentos. Claro que o potencial do Thiago Mendes é inquestionável. Em 2015, ele foi destaque naquele time do São Paulo. Ele é um jogador multifunções. Ele faz ali a função do primeiro volante. Mas também ele faz outras funções no meio de campo. Ele é um jogador que pode jogar mais ofensivo. Ele finaliza muito bem de fora da área, fez alguns gols assim. E depois que saiu do São Paulo, né, foi para o futebol francês. E sempre ficou essa questão do torcedor são paulino pedir a volta dele. E ele sempre deu indício de que gostaria de voltar. Embora aí nesse ano mesmo, se eu não me engano, na janela aí do meio de ano, ele se ofereceu para jogar no Flamengo. Enfim, isso daí também ficou com um clima meio ruim com a torcida do São Paulo, mas mesmo assim o torcedor aceita o retorno do Thiago Mendes. Ele passou muito tempo na Europa, muitos anos lá no Lyon, agora ele foi, né, pro Al Rayyan, mesmo time que o Roger Guedes. O Roger Guedes deve ser tão chato, rapaziada, que o Thiago Mendes, cara, deve estar querendo se livrar, velho, não deve estar querendo jogar perto do Roger Guedes. Enfim, brincadeiras à parte. O que eu não consigo entender é o seguinte: no Lyon, ele ganhava quase 2 milhões de reais por mês. No Al Rayyan, ele está ganhando numa faixa acima de 2 milhões. Ele chegou no Al Rayyan há pouco tempo. Ele tem contrato até metade de 2025. Ele tem mais um ano aí, mais de um ano e meio de contrato. Então ele não pode assinar um pré-contrato com ninguém ainda. E pelo que está sendo noticiado, ele gostaria de vir para jogar a Libertadores do ano que vem pelo São Paulo. Ele deve estar ciente, né, da situação financeira do São Paulo. O São Paulo não tem condições de pagar mais de 2 milhões por mês para ele. E eu não acho que ele vale isso tudo. Tá? No futebol europeu os caras têm grana, no futebol árabe também, os caras pagam essa grana sem problema. Agora no Brasil eu não acho que ele seja um jogador para receber ali nessa faixa de 2 milhões mensal. E então ele, ciente da situação do São Paulo, ele estaria de acordo em diminuir o salário bruscamente, sair de mais de 2 milhões por mês para receber, sei lá, 600, 700 mil? Isso que eu não consegui entender. E outra coisa, se ele ainda tem contrato com o Al Rayyan, o contrato vai até metade de 2025, o São Paulo teria que pagar a multa rescisória. Como que o São Paulo vai pagar a multa rescisória? Então isso daí ficou mal explicado, né? Na notícia,
o Perrone, ele não tá entrando nesse aspecto, nessa questão. Ele só falou do interesse do jogador de voltar pro São Paulo para jogar a Libertadores do ano que vem, o que seria fundamental. Até porque ninguém sabe se o Pablo Maia vai continuar ou não no São Paulo. Isso daí é uma incógnita. E se continuasse, bom, eles dois jogando juntos seria espetacular. O Pablo Maia ali de primeiro volante, o Thiago Mendes ali na contenção, pô, saindo pro jogo, voltando para marcar também. Excepcional, até porque o Gabriel Neves não se mostrou confiável, sinceramente. Não sei se para a Libertadores do ano que vem é um jogador que o torcedor vai ter muita expectativa. Jackson Mendes, pior ainda. O Nestor, ele é um jogador que não faz a função que o Thiago Mendes faz, até pelo aspecto físico. O Thiago Mendes, ele marca melhor do que o Nestor. Então seria fundamental. E caso perdesse caso o São Paulo perca o Pablo Maia, que ele pode sair a qualquer momento. Por mais que ele tenha um contrato longo aí, por mais que o São Paulo tenha renovado com ele, pode surgir uma proposta da Europa. E o São Paulo não tem ninguém para substituir o Pablo Maia. A prova disso é que quando ele não joga, olha o caos que é o meio de campo de São Paulo. Então seria uma contratação excelente, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Se ele tivesse sem contrato, se ele já pudesse, no mínimo, assinar um pré-contrato, com outra equipe, ok. Agora, tendo contrato até o final, até metade de 2025, não vejo como ele conseguiria chegar no São Paulo, cara. Quem pagaria essa multa rescisória? Como que isso daí ficaria? Enfim, deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.